Vamos lá, gente. Vamos iniciar nosso sofrimento de hoje. Ok, gravação? Beleza, então. Hoje nós vamos trabalhar com vocês matemática. Ontem a gente trabalhou lógica, hoje matemática. E na quinta-feira nós vamos trabalhar mais lógica aí com vocês, ok? O que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos conversar razão, nós vamos conversar também proporção, nós vamos também trabalhar regra de 3, e eu acho que esse vai ser o limite. Não vai dar para a gente entrar hoje em divisão proporcional. Daqui a pouquinho vocês vão estar recebendo a apostila. Na apostila vocês vão ter da seguinte maneira. Até a página número mais ou menos 20, nós temos o que eu chamo de testes de fixação de conceitos. Da página 21 ou 22 em diante, vocês vão encontrar provas da FAI, e aí como só existem, na parte de matemática para concurso público, 2 provas da FAI, o que eu fiz? Eu coloquei testes da Federal também para vocês. Vocês vão ver que os testes da Federal não tem 5 alternativas, tem 4, mas se bem que eu coloquei algumas provas lá com 5. Todas do ano de 2014 e 2013, só para vocês saberem o que eu coloquei de testes ali da Federal para vocês. Da FAI, as provas que eu encontrei na minha pesquisa foram só de 2009, a prova do TJ e a prova da Copel, ok? E aí vocês vão ver também que eu cortei algumas questões, aí da apostila, porque era, sei lá, trigonometria, geometria, logaritmo, exponencial, então vocês vão ver que elas não estão igual ao original. O original tem 20 questões, ali tem 12, tá certo? Mais ou menos por aí, só para vocês estarem entendendo, tá bom? E a partir de hoje, vocês já podem fazer todos esses testes que tem ali atrás da apostila, menos dos assuntos divisão proporcional e porcentagem. O que tiver de divisão proporcional e porcentagem, vocês não podem fazer. E o que tiver de lógica, vocês já podem fazer tudo. Com a aula de quinta-feira, a gente vai estar quase finalizando a parte de lógica aí com vocês, só para vocês poderem já praticar bastante. Então aproveitem bem esse final de semana para estar fazendo bastante exercício aí para vocês, ok? Amanhã vocês vão fazer um simuladinho, né? Simuladinho são 10 questões de português, 10 questões de matemática, 10 questões de informática e 20 questões de noções de direito aí. São 50 questões no total, 3 horas para vocês brincarem com essas questõezinhas aí, tá bom? Venham brincar. Mesmo que, mas eu não sei nada de... Venha, C de Cristo, D de Deus, chuta qualquer coisa. Sai no Somebody Love, tenta alguma coisa. E aí vocês vão ver a evolução de vocês ao longo dos outros simulados aí. E o simulado também é importante para a gente poder fazer a avaliação de cada um de vocês, tá bom? Vamos iniciar nossa brincadeira com razão. Razão, gente. O que é razão? Razão é um número dividido por outro. Só isso. Razão é um número dividido por outro. Toda vez que vocês forem fazer um exercício e ele pedir qual é a razão, é só você colocar um número dividido por outro, mais nada. Acontece que o teu resultado não é a divisão, o teu resultado sempre vai ficar na forma de fração. E aí você tem que simplificar isso o máximo que você puder, ok? Sérgio, como é que pode cair isso para a gente, hein? Isso pode cair na forma de exercícios de divisão proporcional. O cara conta uma história. O pai de João, Carlos e Márcio quer dividir 60 mil reais de maneira proporcional às idades dos 3 irmãos. Os irmãos têm, sei lá, 2, 5 e 6 anos, tá certo? Aí você primeiro tem que fazer a divisão proporcional para depois calcular a razão que ele pede no exercício. Ele quer a razão entre o dinheiro do mais novo com o mais velho. Ele quer a razão entre o dinheiro do mais velho e o dinheiro que o pai tinha. Então, razão, a única coisa que vocês precisam saber é que é um número dividido por outro.
mais nada. Sérgio, como isso pode cair na prova para a gente? Posso ditar um exercício para vocês? Anotem aí. Em uma sala de aula, existem 50 alunos. Em uma sala de aula existem 50 alunos. Ponto. Sabe-se que 20 são mulheres. Sabe-se que 20 são mulheres. Ponto. Calcule a razão entre o número de homens e mulheres. Classe, segundo a pergunta do examinador, ele quer a razão entre quem? Homens e mulheres. Quem a gente leu primeiro? Então os homens vão ficar em cima. Quem a gente leu por último? Então as mulheres vão ficar aqui embaixo. Eu pergunto a vocês, qual é o total de homens desta sala de aula? 30. Mas não está escrito 30, ou tá? Como é que vocês sabem que é 30? Interpretação de texto. E aqui, gente, vai uma outra regrinha para vocês. Depois que o aluno aprendeu a somar frações, que foi o que a gente fez na parte de nivelamento, depois que o aluno aprendeu a fazer equação do primeiro grau, depois que o aluno aprendeu a fazer equação do segundo grau, depois que o aluno reaprendeu tabuada, uma das outras coisas que vocês precisam procurar nos exercícios da matemática é a interpretação de texto. Nem sempre nos exercícios de matemática o examinador vai colocar os numerozinhos bonitinhos. Tudo bem que nessa questão está fácil a interpretação, mas tem outras questões que ficam nas entrelinhas. E aí, se você não lê direito, você se perde. Então, um outro grande segredo da matemática não é só a continha. O outro segredo da matemática é a parte de interpretação de texto, de ler com calma, de ler com atenção o que o examinador pede. Quantos homens, então? 30. Quantas mulheres? 20. Simplificando, se eu tivesse alternativas, qual alternativa que eu deveria encontrar? 3/2. Não vai ser desse jeito que vai cair na prova. Se bem que eu vi um exercício... Ah, não, é de proporção, desculpa. Se bem que nas provas que eu tenho aí, que eu coloquei tanto da Federal quanto da FAI, as provas que tem lá, os exercícios de razão estão mais associados com outras matérias. Então, você tem um exercício lá de porcentagem, né? Ana e Fabiano trabalham numa empresa. Ana ganha R$ 2.500, Fabiano ganha R$ 3.000. Ana teve um aumento de 30% no seu salário. Qual a nova razão entre o salário da Ana e do Fabiano? Tá? Então, normalmente está associado com porcentagem, divisão proporcional ou mesmo regra de 3. Tá? Dificilmente vai cair um exercício facinho, tipo esse que eu ditei para vocês. Mas a ideia de razão é um número dividido por outro. Só isso. Fechou? Próximo assunto nosso é proporção. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu estou dando aula para outras bancas examinadoras, que esse assunto parou de cair em provas de concurso. Ô, boca maldita! Teve agora uma prova do TRF da 9ª região feita pela Carlos Chagas, que caiu uma questão de proporção. O grande segredo da proporção é você usar esta regra que eu vou ditar agora aqui para vocês. Ditar não, escrever. Soma, divide e multiplica. Toda vez que você quiser fazer um exercício de proporção, você só precisa lembrar desta regrinha. Soma, divide e multiplica. Acontece que muitas pessoas aprenderam a calcular, a montar razão, usando sistemas do primeiro grau. Quem lembra que aprendeu por sistema? Só você?
sozinha lá, tá? Eu não gosto que meu aluno resolva por sistema, porque resolvendo por sistema ele gasta tempo, e tempo é algo que a gente precisa. Então, quando vocês forem fazer qualquer exercício de proporção, vocês só precisam lembrar da regra: soma, divide e multiplica. Mas, Sérgio, soma o quê? Divide o quê? E multiplica por o quê? Então, eu vou ditar um exercício para mostrar o que é que tem que ser somado, o que é que tem que ser dividido e o que é que tem que ser multiplicado. Posso ditar um exercício simplesinho de proporção? Anotem aí. Dividir R$20 em duas partes. Dividir R$20, ou divida, né, fica melhor. Divida R$20 em duas partes. Tais que a primeira esteja para a segunda, a primeira esteja para a segunda, como 3 está para 7. Divida R$20 em duas partes, tais que a primeira esteja para a segunda, assim como 3 está para 7. Legal. O que caracteriza um exercício de proporção é este linguajar que eu ditei para vocês agora no final. Como é que eu leio isso daqui? Porque isso é uma proporção. Proporção é uma igualdade de razões. Como que eu leio isso? A está para B, assim como C está para D. Toda vez que você encontrar este linguajar em qualquer exercício, nós estamos fazendo um exercício de proporção. Quem fez a prova do TRF aqui da 4ª região Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, encontrou esse tipo de questão, né? Foi a questão mais chata da prova, mas se o aluno usasse as regrinhas do soma, divide e multiplica, ele acertaria rapidinho. Ele contava uma história que a idade do irmão mais novo estava para o irmão mais velho, como 2 está para 3, sei lá se era esse número. E a idade do irmão mais velho estava para a idade do pai, como 3 estava para 11. Aí ele dava lá umas outras informações e pedia a diferença entre as idades do irmão mais velho e o irmão mais novo. Alguém fez essa prova? Só vocês? Poucas pessoas fizeram aqui, tá? Então, eu falava na turma do TRF, olha, proporção é um assunto que não cai muito não, tá certo? Mas, ô boca maldita, caiu na prova aí da Caluchá. Fazia acho que uns 8, 5, 6, 7, sei lá quantos anos que não caía esse tipo, pelo menos mais de 6 anos, que não caía esse tipo de questão. Já nas provas da FAI, gente, eu encontrei bastante questão de proporção. Que bom, porque os exercícios de proporção são molezinha. É só você usar a regra do soma, divide e multiplica que você acerta a questão. Então, gente, olha só como é que vocês vão encontrar isso em livros, caso vocês venham buscar livros ou apostilas para fazer exercícios de proporção. 20 tem que ser dividido em quantos números? Hein, gente? O 20 tem que ser dividido em quantos números? 2. Como eu não conheço esses 2 números, na matemática, quando a gente não conhece 2 números, a gente chama do quê? X e Y. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que x mais y é igual a quanto? 20. Aí depois ele não fala que a primeira está para a segunda, não é assim que ele fala a proporção? Que a primeira está para a segunda, como? 3 está para 7. Eu não quero ver o meu aluno resolvendo esse tipo de questão por sistema. Vocês sabem resolver isso? Sim ou não? Sim, né? Claro que a gente já sabe fazer isso. Agora, o jeito como eu quero que vocês resolvam é o seguinte. Qual é o valor que eu quero dividir? 20. 20 eu quero dividir em 2 partes proporcionais a. Vocês podem falar para mim qual é a proporção do x?
Fala alto. 3. O x é proporcional a 3. E o y é proporcional a qual valor? 7. Proporcional não significa o valor do número. O x é um número proporcional a 3 e o y é um número proporcional a 7. Se eu multiplicar essa fração por 3, que número eu vou ter em cima? 9 e 21. 9 e 21 são proporções do x e do y. E cada valor que eu multiplicar em cima e embaixo essa fração, eu vou ter outras proporções. Mas a proporção base é a mesma. Porque se eu simplificar os números, eu volto para o 3/7. Então, olha só como que você vai resolver. Você vai dividir o 20 em partes proporcionais a 3 e 7. Qual é a nossa regrinha que vocês vão memorizar para acertar qualquer exercício de proporção? Soma, divide e multiplica. Vou somar quem? As proporções. Divida por quem? 20. Só para vocês entenderem o que eu fiz. Somando as proporções, significa que os dois números juntos valem em proporção 10. Quando eu pego 20 e divido por 10, eu achei o valor de cada uma proporção. Cada um ponto na proporção vale quanto na realidade? 2. Esse cara tem quantos pontos? Se um ponto vale 2, 3 pontos vale quanto? 6. Então, olha lá, soma, divide e agora eu vou multiplicar. No caso, a gente multiplica sempre pelos números que a gente soma. Multiplicando aqui dá 6, multiplicando aqui dá 14. Acabou a questão. É assim que eu quero ver vocês resolvendo. E não desse jeito. Atenção aqui. Desse jeito aqui. Ó, vou pegar o y, passar aqui para cima. Então, x é igual a 3y sobre 7. Vou usar o método da substituição. Vou agora pegar o x e substituir aqui nessa equação. Então, estou pegando esse cara, substituindo aqui. 3y dividido por 7 mais y é igual a 20. Tiro o MMC em tudo. Não foi assim que a gente aprendeu nas aulas de nivelamento? Né? 7. 3y mais 7y igual a 140. 10y igual a 140. Y é igual a 140 dividido por 10. O valor do y é 14. Gente, cheguei no mesmo resultado, só que aqui eu consumi o quê? Tempo e que mais? Além de tempo, o que mais que eu consumi da prova? Espaço. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar na hora da prova é que a gente não pode só resolver. A gente tem que resolver e rápido. Então, na hora da prova, quando vocês forem fazer exercícios de proporção, eu quero que vocês resolvam desse jeitinho. Vocês vão montar a proporção, vão colocar os valores proporcionais do x, do y, do z, do w, sei lá quem ele vai colocar aí para vocês, tá ok? E aí, vocês vão usar a regra do soma, divide e multiplica. Acabou a questão. Não, isso daqui eu só fiz para você perceber que não vale a pena. E eu ainda não terminei. Né? Eu agora tenho que pegar o 14 e substituir lá na primeira equação para achar o valor do x. X igual a 6. Só por curiosidade, quem agora vendo essa resolução lembrou que aprendeu desse jeito proporção fora minha colega? Não façam desse jeito. Ah, mas eu quero copiar. Beleza, está aqui na lousa. Mas, gente, tempo é algo muito importante na hora da prova. Então, eu não gostaria que vocês gastassem seu tempo fazendo os exercícios de proporção por sistema. É tão simples usar a regra. Pega o que quer dividir, monta as proporções, soma, divide e multiplica. Eu vou somar as proporções, dividir com o que eu quero dividir, e aí depois eu vou multiplicar pelos números que eu somei da proporção. Fechou? À vontade para copiar, eu vou ditar outro exercício já aí para vocês.
Maioria de cabeça em pé. Tem alguém copiando ainda? Não? Se tiver, eu espero mais um pouquinho. Posso digitar uma, então, bem facinho, tipo essa? Anotem aí. Posso? Dividir 75. Divida, né? Fica melhor. Divida 75 em duas partes, tais que. Divida 75 em duas partes, tais que a primeira esteja para a segunda, assim como 2 está para 3. A primeira está para a segunda, assim como 2 está para 3. Vamos lá? Resolvam. Qual que é o total, turma? 75. Deixa eu escrever aqui a proporção. A primeira está para a segunda, assim como 2 está para 3. Todo exercício de proporção, a regra é sempre a mesma. Somo, quanto deu a soma? Divido, quanto deu a divisão? 15. E multiplico sempre pelos números que eu estou somando, o 2 e o 3. Então, a primeira parte é proporcional a 30, a segunda parte é proporcional a 45. Gente, fácil. Joia? Legal. Na página 1 da nossa apostila, se vocês olharem aí, tem ali na segunda coluna razão e proporção. Nós fizemos o exercício 1, lá, tá vendo lá em cima o exemplo 1? Divida 20 em duas partes, tais que a primeira esteja para a segunda, assim como 3 está para 7. Eu agora quero que vocês façam o exemplo 2, que pede para dividir 10.000 em 3 partes, tais que a primeira esteja para a segunda, assim como 2 está para 3, e a segunda está para a terceira, como 3 está para 5. Encontraram? Está na página 1 aí da nossa apostilinha. Resolva um exemplo 2 aí para gente.
Tempo esgotado. Vamos lá? Vou pegar aqui a Rosana, que está com uma cara do tipo, nossa, não saiu para mim, é isso? Então vamos lá. Ele fala, a primeira está para a segunda, assim como o 2 está para 3, e a segunda está para a terceira, assim como o 3 está para 5. Tudo bem as duas proporções? Você errou aqui então. Se ele falasse que a terceira está para a quarta, você ia ter que colocar uma quarta letra. Né? Eu quero dividir 10.000 em 3 partes, então é x, y, z, ou A, B, C, ou a letra que você bem entender. Se ele falasse que quer dividir 10.000 em 4 partes, você ia ter que usar x, y, z e w, ou A, B, C, D. Aí você usa a letra que for. Tudo bem esse primeiro erro? Tá. Então, Rosana, já identificamos o erro dela. Quem mais cometeu um erro que não saiu disso? Montou as duas proporções e travou. Legal. Deixa eu pegar aqui a minha colega, que foi a primeira que levantou a mão. Seu nome? Priscila. Priscila, fala para mim, o x é proporcional a qual valor? A 2, perfeito. Então, a minha primeira proporção é 2, tudo bem? O y é proporcional a qual valor, Priscila? A 3. Agora, um cuidado que você tem que ter aqui, tá, Priscila? As letras iguais precisam possuir os mesmos números. Se isso não acontecer, eu vou ter que fazer alguma mutreta. Repare, você ainda não leu o exemplo 3. Vamos ler juntos o exemplo 3 para você perceber a sacanagem que tem aqui nesta proporção. O exemplo 3, mais ou menos, pede para dividir 35.000 em 3 partes. Estão acompanhando a leitura aí comigo na apostila? Dividir 35.000 em 3 partes, tais que a primeira está para a segunda, assim como o 2 está para 3, e a segunda está para a terceira, assim como o 4 está para 5. Quando eu for começar a montar a proporção, Priscila, eu vou te encher mais um pouquinho o saco. O x é proporcional a qual valor? A 2. E olha só agora o grande problema que eu enfrento. O y, as letras iguais possuem os mesmos números? Não. Então eu não consigo desenvolver igual eu estou desenvolvendo no exemplo 2 aqui com vocês. Quando acontecer aquela sacanagem, já já eu mostro o que tem que fazer. Tudo bem? Então, o y é proporcional a 3. E fala para mim, para terminar aqui, Priscila, o z é proporcional a quanto? A 5. Provavelmente, Priscila, o colega que levantou a mão atrás, é Vinícius, né? Não. Isso. E a minha colega lá no fundão, seu nome? Priscila também. Nossa, que coincidência. Tá? Vocês devem ter feito isso aqui. Verifica se eu estou certo ou errado. 2, 3, 3 e 5. Foi assim que algum de vocês 3 fizeram ou não? Você fez desse jeito. Sinta-se normal. Porque o que você fez? Como você montou duas proporções, você acabou colocando esse é proporcional a esse é proporcional a esse é proporcional a esse e esse é proporcional a esse. Acontece, desculpa seu nome, Ragna, falei certo? Ragna, acontece que quando você coloca 4 proporções aqui, você está dividindo esse número em 4 partes. E você não quer dividir ele em 4 partes, você quer dividir ele em 3. Como é que eu sabia que alguém podia ter cometido esse tipo de erro? Porque é um erro normal quando as pessoas estão aprendendo. Tudo bem, Ragna? Ficou claro o que eu fiz? E aí agora acabou a brincadeira. O que eu faço com 2, 3 e 5? Soma, divide e finaliza, multiplica. Legal? Oi? Pode. Mas aí você fala o segundo, né? Lembra, interpretação. O primeiro está para o segundo, então estou chamando o primeiro de x e o segundo de y. E aí o que ele fala? O que ele fala aí? Não tire conclusões ainda. A segundo está para o terceiro. Ele não fala que a primeira está para o segundo, depois ele fala o quê? Que o segundo está para o terceiro. Então ele falou a mesma coisa, segundo. É a mesma letra. Tá?
leia um grande segredo, Rosana, que a gente tem que ter é que muita gente acha que a matemática não tem nada a ver com a língua portuguesa. Matemática e língua portuguesa andam lado a lado. E quem sacaneia vocês não é a matemática, é a interpretação de texto. Interpretou errado, zoou toda a brincadeira. Aonde que a matemática pega? Se bem que a gente nem pode falar que é matemática, a hora que começa a brincar com a parte de psicotécnico. Que aí já não é bem matemática, né? Não, não dá. A gente vai fazer o original já já aí na apostila. A hora que tiver faltando uns 5 minutos para o intervalo, a gente vai pegar o original. A gente chega no sapo. Vamos para cá aqui primeiro. Então, ficou claro, Rosana? A primeira está para a segunda, e como eu falei, a segunda, de novo, tem que usar a mesma letra. Está para a terceira, assim como 3 está para 5. E aí agora a gente vai finalizar a nossa brincadeira aqui com vocês. Soma 10, divide e multiplica. Gente, não se esqueçam que a gente sempre vai multiplicar pelos números que a gente soma. Não se esqueçam dessa regrinha. A gente sempre multiplica pelos números que a gente soma. Fechou? Vamos fazer um outro parecido com esse, antes de ensinar a sacanagem do exemplo 3, só para a gente ver. Beleza, aprendemos. Ragna, escolha para a gente poder fazer. Você quer que a gente faça o primeiro, o segundo ou o terceiro exercício dos exercícios que tem aí na apostila? Não dos exemplos, tá? Aí nessa página 1, você quer fazer a primeira, a segunda ou a terceira questão? Pode escolher para a classe. Então, todos fazendo a segunda questão aí. Todos fazendo a segunda questão. 2 minutos e 3 segundos para vocês, hein? Segundo, né, Ragna? Segundo. Porque a hora que acontecer aquilo, você vai ter que fazer uma mutreta. Aprenda a montar bonitinho, tá? Acho que deu, né? Qual a alternativa correta? C. Deixa eu sentir se a classe como um todo detonou ou não. Levanta a mão quem chegou na letra C, por favor. Joia. Vamos continuar a nossa brincadeira aí. Então eu quero dividir quanto? Quanto? 17 mil. Vamos escrever agora as proporções. A primeira está para a segunda, assim como... E depois ele fala que a segunda está para a terceira, assim como... 6 está para 9. Sim? Aqui é quanto? 6. Deixa eu pegar aqui o meu colega. Seu nome? Marcelo. Aqui não temos nenhum problema, porque as letras iguais possuem números o quê? Iguais. Então, é fácil pegar a proporção 2, 6 e 9. E aí acabar a questão rápido, né? Só que aqui, no exemplo 3, que nós já vamos fazer, as letras iguais possuem números o quê? Isso não pode acontecer. Quando isso acontecer, Gustavo, né? Marcelo. Quando isso acontecer, Marcelo, você tem que usar a seguinte mutreta. Você tem que pegar esse número, que é diferente desse, né? Você tem que pegar esse número e multiplicar em cima e embaixo na fração de cima. Fazendo isso, você não está modificando a proporção, porque 4 dividido por 4 é quanto, gente? 2 não. 1, né? Essa matemática moderna não é da minha época. Fica tranquila, tá? 4 dividido por 4 é 1, e qualquer número multiplicado por 1 não é o qualquer número. Então você não está modificando nada. O que você está fazendo é tornando as letras iguais, possuindo números iguais.
E embaixo, para você ter o mesmo número, Marcelo, você tem que pegar esse número e multiplicar na fração de baixo, tanto em cima quanto embaixo. Fazendo isso, Marcelo, você faz com que as letras iguais possuam números o quê? Iguais. Então, se eu fosse resolver essa questão, o primeiro erro do aluno é falar que o x é proporcional a 2. Não, o x não é proporcional a 2 porque as letras iguais possuem números diferentes. Então, eu tenho que pegar esse número que está aqui embaixo, multiplicar na fração de cima, e o número que está embaixo, multiplicar na fração de baixo. Esse é o procedimento. Feito isso, o x é proporcional a quanto? 8. O y é proporcional a quanto? E o z é proporcional a quanto? 15. Acabou a questão. Então, enquanto essa questão ela é tranquilinha, que a Ragna nos escolheu, aquela é a mais chata. Gente, adivinha qual é o que cai na prova? O exemplo 1, o exemplo 2 ou o exemplo 3? O exemplo 1. O exemplo 1. Eu não encontrei nenhuma questão, tanto da Federal quanto da Copel, usando o exemplo 3 ou 2, com 3 ou mais variáveis. O que eu encontrei é com 2 variáveis, tipo 20 que eu ditei para vocês no início da aula. Então não vão esperando o pior da matemática nessa prova que vocês vão fazer. Como o edital de vocês, ele é bem curtinho com a parte de matemática, dá para gabaritar, se você estudar legal, devagarzinho. E olha só a importância do nivelamento. E se o aluno não sabe dividir, se o aluno não sabe simplificar, e se o aluno não sabe multiplicar essas coisas todas, vai tudo por água abaixo. Por isso que eu falei para vocês, aquelas 3 aulas de nivelamento que nós tivemos foram essenciais para vocês poderem se desenvolver aí com a matemática. Tá ok? Ai, Sérgio, eu não assisti. Eu acredito que já está no ar, não está no ar no site? Ó, ele já falou. As 3 aulas ou só alguma delas? Então, ó, já tem 2, quem viu? Já assistiu de novo, Graziele? Legal, parabéns aí. Quem mais fora Graziele já assistiu? Legal. Aproveitem, gente. Como vocês têm o online e o presencial, vão somando, vão fortalecendo o estudo de vocês. Isso é bom. Diga, Marcelo. Sempre que ele falar que um número está para o outro, assim como o outro está para não sei o quê, essa é a característica dos exercícios de proporção. Esta é a senha falando para você. Marcelo, resolva por proporção. Legal? Deixa eu só terminar aqui, tá? Então, ó, soma deu 17. Divida deu 1000. O 1000 eu vou multiplicar por 2, por 6 e por 9. Está aqui a resposta da questão número 2 que a Ragna nos solicitou. Letra C, né, Ragna? E aqui, Marcelo, está o exercício que você estava tentando fazer e que estava com esse problema que você falou, caraca, como é que eu vou sair disso? Não se esqueçam que as letras iguais, quando possuírem números diferentes, o diferente de baixo passa para cima multiplicando. E o diferente de cima passa para baixo multiplicando. Sempre assim. E aí acabou a brincadeira. Oi? Não, MMC. Isso aqui não é MDC. MMC. Então eu vou ter aqui 8, 12 e 15. Quem somou 8 com 12 com 15, por favor, quanto deu? A divisão, 1000. E aí agora terminou. Multiplica por 8, multiplica por 12 e multiplica por 15. Está aqui a nossa brincadeira. 8.000, 12.000 e 15.000. Acabou a brincadeira aí nossa. Vamos fazer um exercício parecido com esse? Eu não lembro o número, mas está aí na apostila de vocês. Nessa parte aí de razão, tem um exercício que caiu numa prova do Ministério Público da União, MPU. Qual que é o número dessa questão? 5. Vocês podem resolver essa questão para mim, por favor?